Você nunca se realizará até que entenda por que Deus o criou. Simplesmente andará confuso, pensando: deve haver mais coisas, precisa haver mais. Somente o Espírito Santo pode nos revelar tais coisas profundas de Deus sobre quem somos. Olá, meu amado, minha amada, eu sou o Fernando Alencar e estou compartilhando com você neste canal a leitura do livro Como Compreender o Seu Potencial. Um livro escrito pelo Dr. Myles Munroe. Para mim é uma grande satisfação gravar este audiobook. Inclusive, no episódio de hoje, nos aguardam profundas revelações. Hoje você vai saber a relação que o Espírito Santo tem com o seu potencial e como ele trabalha na sua vida para que você seja quem você realmente é. Capítulo 5. De quem é a sabedoria? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4, 7. A sabedoria o protege dos perigos do conhecimento. O potencial é uma habilidade adormecida. Adormecido literalmente significa aquilo que é, porém ainda não utilizado. O que está depositado sob sua força total. É também um poder reservado, força não utilizada, sucesso não alcançado. O potencial é tudo que ainda não foi visto ou manifestado. Tudo na vida começa com potencial. Todas as coisas têm o potencial de virem a se tornar realidade, porque Deus criou tudo com potencial. Não há realização na vida sem que haja uma compreensão da razão da existência. Se quisermos saber o verdadeiro potencial de alguma coisa, primeiro precisamos saber com que propósito ela foi criada. Por isso, se você tem uma semente em sua mão, um grão de milho ou um feijão, você nunca irá fazer com que essa semente cumpra totalmente seu propósito até que compreenda que existe uma planta dentro daquela semente. Somente quando olhamos além da semente e vemos a planta é que entendemos o seu verdadeiro potencial. O mesmo acontece com o nosso relacionamento com Deus. Ele criou cada homem com uma grande riqueza de potencial. Entretanto, com muita frequência olhamos para aquilo que temos no presente. Olhamos para o nosso último dólar e dizemos: tudo que eu tenho é $1. Mas Deus nos diz: não, isso não é tudo que você tem, desde que conheça o potencial deste dólar. Nós respondemos: mas Deus, você não entende, só tem $1. Deus nos diz novamente: não, se você tomar apenas este dólar e investir nele, ele se multiplicará. O potencial de todas as coisas está ligado ao seu propósito. Antes de entender o potencial de algo ou de uma pessoa, precisamos em primeiro lugar entender o ambiente criado para a sua existência. Portanto, a coisa mais importante para você e para mim, como seres humanos, é tentar descobrir para o resto das nossas vidas o propósito de tudo na vida. Esse é o nosso objetivo principal. A não ser que nos perguntemos qual o propósito de tudo na vida, iremos morrer sem ter experimentado o potencial de tudo. Perderemos a sabedoria de Deus na criação. Se este trabalho tem edificado a sua vida, o que você acha de colaborar conosco nesta obra? Sua contribuição nos ajudará na aquisição de livros, na compra de equipamentos, dentre outras coisas que nos ajudarão a fortalecer este canal para que a sua mensagem alcance o maior número de pessoas. A nossa chave Pix é 859-9959-5787. Este é também o meu celular e o meu WhatsApp de contato. Que Deus abençoe a sua semente e multiplique as suas colheitas, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de 1 aos Coríntios, descreve a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 aos Coríntios 1, 20 a 22.
Quando as pessoas lhe dizem que são sábias, não se impressione. Embora tenham sabedoria, pode não ser o tipo certo de sabedoria. A sabedoria do mundo. Você sabia que Satanás ainda tem sabedoria? Em Ezequiel 38:20 está escrito que a sabedoria de Satanás se corrompeu. Deus não pode tomar o que ele deu, por isso Satanás ainda é sábio. Entretanto, sua sabedoria está corrompida. Antes da queda, a responsabilidade de Lúcifer no céu era a de conduzir a música e a adoração. Ele foi criado com o potencial de não somente conduzir a música e o louvor, mas também de produzi-los. O corpo de Lúcifer foi criado com tubos internos para que toda vez que levantasse uma asa, o som saísse em forma de música. Ele nunca conduziu uma orquestra, porque ela chegava junto com ele. Assim que começava a abanar suas asas, os anjos começavam a cantar. Ele era um anjo bonito, tinha o potencial de conduzir todo o céu, aquele outro mundo lá de cima, em adoração e música. Entretanto, aquela sabedoria se corrompeu. Ela não foi retirada dele, apenas se corrompeu. Deus é o Criador, mas Satanás é o perversor. Deus cria tudo, Satanás nada cria. Entretanto, tudo que Deus cria, Satanás tenta perverter. Por isso que a música é algo tão importante no nosso mundo de hoje. Quem está controlando o espírito do mundo é um músico barato. As quantias de dinheiro que o diabo usa para apoiar os ministérios de música do mundo são impressionantes. Somente Michael Jackson ganhou 220 milhões de dólares em apenas um ano. Whitney Houston ganhou 84 milhões de dólares em um ano apenas. Por outro lado, a igreja não consegue levantar nem 1 milhão. Embora isso possa parecer estranho, é possível, porque o músico barato e decaído é quem está apoiando a indústria musical. Ele está manipulando aquela coisa e sabe exatamente como fazer. Entretanto, Deus ainda dá a palavra final e eu gosto do que ele está fazendo. Deus colocou a música na igreja e em nós. E agora ele requer que o homem o louve. O que é sabedoria? Em 1 Coríntios, Paulo zomba. Onde estão vocês, pretensos sábios? Por acaso não é a sua sabedoria loucura? Atacando a pretensa sabedoria do mundo, o apóstolo declara que ela é loucura. Deus, na sua sabedoria, fez da sabedoria do mundo loucura. 1 Coríntios 1:20. Deus chama de loucura qualquer sabedoria que não cumpre o seu propósito original. Portanto, se você é sábio e entendido das coisas, mas usa essa capacidade para roubar, Deus lhe diz, você é louco. Se você é um músico muito habilidoso, mas usa sua capacidade para criar indecência e sensualidade e para levar as pessoas a se perverterem, então ouça, Deus chama isso de loucura. Se você reconhece que o poder que você tem de crer foi dado por Deus, mas prefere crer que não há Deus, Deus o chama de tolo. Porque quando você usa a crença que Deus lhe deu para dizer que não acredita nele, sua sabedoria se torna loucura. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Ele toma a habilidade que Deus lhe deu para crer e a usa para negar a existência de Deus. Deus afirma, isso é loucura. Deus considera loucura qualquer sabedoria que não cumpre o seu propósito. Embora Deus chame a sabedoria do mundo de loucura, ela continua sendo sabedoria. É uma sabedoria pervertida, usada pelo chefe dos perversores para nos cegar com sua própria loucura. Pois quem poderia crer que Deus usaria a crucificação para trazer salvação ao mundo? Nós não esperávamos que Deus trabalhasse dessa forma. Procurávamos sinais maravilhosos e uma compreensão diferente para indicar a presença e a obra de Deus. Que sabedoria escolheria um pobre carpinteiro para trazer o maior presente que o mundo já conheceu? Certamente não seria nunca a sabedoria do mundo. Entretanto, para aqueles que creem em Jesus, a aparente loucura de Deus se revela como sendo a sabedoria verdadeira. Os pensamentos mais sábios do homem são insignificantes diante desta loucura de Deus. E as maiores forças do homem se empalidecem diante da fraqueza de Cristo. O que é uma pedra de tropeço ou pura loucura para aqueles que não creem nos padrões de Cristo, para o cristão é uma fonte sustentadora de verdade, força e esperança.
Isso é sabedoria. Sua sabedoria secreta. Deus lhe deu uma sabedoria secreta antes de você nascer. Ele plantou dentro de você um potencial, uma sabedoria para que você se conhecesse e entendesse para que finalidade foi criado. Esse potencial estava em Deus, mas ele permitiu que o mesmo vazasse para dentro de você quando o retirou de dentro de si mesmo. É uma sabedoria escondida que não segue a sabedoria da nossa sociedade nem o entendimento dos nossos líderes. Diferentemente da sabedoria do mundo, que é inútil, a sabedoria secreta de Deus sobre você é uma joia preciosa. Muitas pessoas morrem sem desvendar as riquezas de sua sabedoria. Elas morrem em loucura total, sem experimentar a vida que habita dentro delas. Que pena! Perderam a sabedoria secreta de Deus. Secreta não significa retida, pelo contrário, significa nunca saber ter existido. Há uma diferença. Deus não está retendo nada do mundo. Ele não está segurando o nosso verdadeiro potencial. Simplesmente nunca soubemos que ele está dentro de nós. As pessoas perderam a sabedoria de Deus, idealizada antes do início dos tempos, para a honra do homem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus ordenou desde a eternidade para nossa glória. 1 Coríntios 2, 6 a 7. Essa sabedoria é como um segredo já existente antes da nossa criação. É uma sabedoria divina que está guardada para nós. Estava em Deus e agora habita em nós. Em outras palavras, você nasceu com uma sabedoria que literalmente veio de Deus. Você tem a habilidade de se alinhar com Ele. Você está na turma de Deus. Você nasceu com a sabedoria que literalmente vem de Deus. Sei que você pode achar difícil de aceitar, talvez pense que sou um louco. Entretanto, a verdade é que você ficará chocado quando entender quem realmente é. Você não sabe o que tem dentro de si mesmo e que está se vendendo tão barato. Você tem a sabedoria de Deus, uma sabedoria que deveria ser usada para descobrir a terra. Nenhum dos governantes deste mundo entende essa sabedoria, nem nunca a conheceu. Se você pudesse entender apenas quem você é, isso vale para nós os cristãos, porque estamos no mundo precisando descobrir onde verdadeiramente estamos. Continuamos achando que a vida que deixamos para trás era melhor do que a vida para a qual nos dirigimos. Estamos constantemente entrando nos caminhos e na sabedoria do mundo para entender e resolver nossas situações atuais. Entretanto, o mundo não conhece a sabedoria e o potencial que Deus já destinou para nós. Não entende, porque se entendesse não teria crucificado o Senhor Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 10. Os seus olhos não podem ver, seus ouvidos não podem ouvir, nem sua mente pode imaginar o que Deus planeja para os seus filhos. Está totalmente acima do que você pode entender. Se você visse com seus olhos para o que você foi criado, certamente mudaria de vida. Se pudesse ouvir com seus ouvidos ou perceber com sua mente. Entretanto, as Escrituras dizem que você não pode. Sua situação parece sem esperança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma mente imaginou. Seus olhos, ouvidos e mente não podem compreender o que Deus preparou para você antes do seu nascimento. Se eles pudessem ver e ouvir, certamente você se endireitaria. A profundidade das coisas de Deus. Mas Deus se revelou a nós pelo seu Espírito. A palavra mas significa mudança, mas insere esperança no meio da desesperança. Muitas pessoas não sabem o que Deus tenciona para suas vidas. Elas não viram sua sabedoria secreta, nem ouviram falar dela, nunca pensaram sobre isso, porque há certas coisas que não se pode entender se o Espírito Santo não nos revelar. São tão profundas dentro do nosso potencial que precisamos de ajuda para entendê-las.
Deus tinha essas coisas profundas dentro de si antes de ter nos criado. Ele as colocou dentro de nós no momento do nosso nascimento. Entretanto, não sabemos que existem porque o pecado obstruiu a passagem. É como se Deus tivesse cavado um poço e colocado petróleo nele. A riqueza está lá embaixo, dentro de você. A riqueza na sua personalidade, dentro do seu ser, só que está obstruída e tampada pelo pecado. Quando você nasceu, a tampa sobre o seu potencial estava firmemente fixada. Sem a graça de Deus, você nunca conhecerá o que está enterrado embaixo dessa tampa. Bilhões de dólares em riqueza estão enterrados dentro de você, mas você não sabe disso. Você está caminhando tranquilo, mas não sabe quem realmente é. Não sabe que aquilo que vê é apenas uma sombra do seu potencial. Por isso a Bíblia diz: nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou debaixo da tampa para você. A conexão feita pelo Espírito Santo. Na sua graça, Deus colocou dentro de cada um de nós a resposta para esse dilema. Depois da ressurreição de Cristo, Deus nos enviou o dom do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que recebemos no novo nascimento providencia a conexão entre os nossos espíritos e a sabedoria secreta de Deus. Seu potencial tampado é como uma bateria nova. Você chega ao mundo cheio de habilidades para controlar tudo, entretanto, permanece estaticamente sentado. Seu poder armazenado não está sendo usado. Como uma bateria que precisa de água acidífera para que possa cumprir realmente o seu propósito, você precisa de algo para desatar o potencial preso dentro de você. O Espírito Santo é a chave que permite que todo o poder dormente dentro de você acorde. Sem o enchimento do Espírito Santo, você nunca poderá funcionar na plena capacidade do seu potencial. O Espírito Santo é a chave. O Espírito Santo é a chave que permite despertar todo o poder adormecido dentro de você. Você já se perguntou por que temos que nascer do Espírito? Por que o Espírito Santo vem e se liga ao nosso espírito? Pense por um momento sobre o seu espírito. O conhecimento mais profundo sobre nós mesmos chega através do nosso espírito. Nós não conhecemos nada mais profundo do que aquilo que o nosso espírito nos revela. Ninguém conhece mais você do que você mesmo. Quem pode conhecer melhor um homem do que o seu próprio espírito? 1 Coríntios 2:11. Se você acaba de se converter, o seu espírito ainda não sabe nada sobre você. Antes do seu novo nascimento em Cristo, você estava espiritualmente morto. Seu espírito esteve paralisado por 15, 20 ou 30 anos, ou o tempo que você levou para se converter. Tem sido estúpido e ignorante sem conhecer-se de fato antes de nascer espiritualmente. Se não é cristão, você não sabe quem é. Somente o espírito do homem conhece os pensamentos reais do que um homem deve ser. Só que nós nascemos mortos espiritualmente. Nunca conheceremos quem devemos ser, se não aceitarmos Jesus como nosso Salvador e não recebermos o dom do Espírito Santo. Se então seu espírito conhece de você o que aprendeu desde a sua conversão, observe quão pouco conhece. Olhe para você. Você sabe onde estaria se não tivesse se convertido? Entenda bem, você ainda não é perfeito. Não se perca, você sabe que ainda há muitas coisas que precisam ser trabalhadas e refinadas. Entretanto, sabe o que acontece? Quanto mais sabemos de nós mesmos, mais a nossa atitude muda. Não é interessante? No momento em que descobrimos quem somos, dizemos: espera aí, eu sou filho do rei. E começamos a vestir roupas reais e refletir: mas eu sou um filho de Deus agora. E começamos a mudar nossa linguagem e pensamos: puxa, eu sou uma pessoa próspera. E passamos a esperar que as coisas aconteçam em nossas vidas. À medida em que o nosso conhecimento sobre quem somos aumenta, nossas vidas mudam. Tudo isso só é possível porque o Espírito Santo vai e ergue a tampa do poço, onde as riquezas de nosso potencial estão. Ele chega às nossas vidas e vai direto às coisas que nos prendem e nos arrastam para baixo. Através do poder de Deus, arranca a tampa e começa a furar. O Espírito Santo chega às nossas vidas e vai direto às coisas que nos prendem e nos arrastam para baixo.
O rei Salomão descreveu este processo como um balde retirando água de um poço profundo. O Espírito Santo é o balde que nos permite entender a sabedoria e as intenções de nossos corações. Provérbios 18, 4. Deus preparou tantas coisas profundas sobre quem somos. Nossos olhos não podem vê-las, nem nossas mentes imaginá-las, mas Deus nos revela todas essas coisas através do seu Espírito. Deus não quer que esperemos chegar até o céu para descobrirmos o nosso potencial total. Ele não nos deu a vida para que desenvolvêssemos o nosso potencial no céu. Na verdade, no céu, já teremos terminado a tarefa de elevar ao máximo o nosso potencial. Deus quer que compreendamos quem somos aqui, neste planeta. Ele nos criou para este propósito. Precisamos do Espírito Santo porque os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir, e não entrou na mente do homem quem ele é realmente. Somente o Espírito Santo busca as coisas profundas de Deus. Alguns de vocês, não todos, receberam a revelação do quanto custou para Deus amar o homem. Alguns estão prontos para entrar em níveis mais profundos de conhecimento, mas não são todos. Há um chamado de Deus para que você dê um passo em direção a um conhecimento mais relevante e profundo do que é o seu potencial em Cristo, mesmo que convertido há muitos anos. Você precisa dar esse passo porque não sabe ainda quem você é. Somente o Espírito Santo pode revelar essa verdade. Seus olhos não podem ver seu verdadeiro potencial. Seus ouvidos não podem ouvi-lo, nem a sua mente pode percebê-lo, se o Espírito Santo não mostrá-lo aos seus olhos, ouvidos e mente. E até que esse momento chegue, você continuará limitando o seu potencial. O Espírito Santo busca todas as coisas. É sua tarefa buscar as profundezas de Deus e interpretá-las para que possamos entendê-las. Agora preste atenção. Deus é em si mesmo profundo. Tentar entender o próprio Deus já é muito, mas Deus nos diz: não. Tenho coisas mais profundas. Podemos passar milhões de anos ou mais tentando entender. Como podemos então entender as coisas profundas de Deus, os grandes mistérios que Ele tem para compartilhar conosco? Será que podemos imaginar que a fonte das coisas profundas de Deus está ligada a nós? Podemos ter acesso ao interior de Deus para conhecer as coisas profundas que existem dentro dele? Sim, podemos. Deus nos deu o seu Espírito para que pudéssemos compreender todas as coisas que Ele escoou para dentro de nós. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Isso é tremendo. Estou sugando todas as coisas pequenas que estão vazando sobre mim, revelações preciosas. Estou feliz porque o Espírito Santo pode ir às profundezas e me mostrar tais coisas sobre nós. Há coisas sobre você relacionadas com o que você pode ser e ainda não descobriu. Coisas santas que somente o Espírito Santo pode explicar. Deus revela suas profundezas para você através do Espírito Santo, porque sabe que você não acreditaria se a sua mente falasse sobre elas. Sua mente não pode compreender tudo o que Deus preparou para você ser. Esqueça aquilo que as pessoas disseram sobre quem você é. Não leve em conta. Não é tudo o que você pode ser, porque as coisas mais profundas que você pode saber sobre si mesmo não estão na sua mente ou emoções e nem mesmo no seu corpo. Elas estão no seu espírito. Através dele você pode conhecer as coisas mais profundas sobre você mesmo. É por isso que Deus lhe dá o Espírito Santo. O Espírito penetra nas profundezas do seu ser para capturar a riqueza do seu potencial. Retira das suas profundezas as respostas de seus clamores espirituais, mostrando quem você é e o porquê da sua criação. Você nunca se realizará até que entenda por que Deus o criou. Simplesmente andará confuso, pensando: deve haver mais coisas. Precisa haver mais. Muitas pessoas se cansam de ir à igreja. Elas se cansam de cantar e de orar. Até mesmo o jejum não mata a fome dos seus corações. Por quê? Porque há muitas outras coisas além de ir à igreja, cantar e orar.
Quando você está faminto das coisas profundas de Deus, com uma fome que o próprio Deus coloca dentro de você, você não irá se satisfazer até que o Espírito Santo revele a sabedoria secreta de Deus para você. O seu espírito anseia pelas coisas profundas de Deus, tudo o que ele tem dentro de si para você. Há uma profundeza dentro de você, clamando pelas coisas profundas de Deus. Nunca se satisfará, mesmo depois de se converter, porque há algo dentro de você que continuamente clama por mais. E aquilo que você está buscando está preso dentro de Deus, a sabedoria de Deus para você. Você só se realizará quando se encher daquilo que Deus tem e que deveria estar em você. É por isso que você precisa se aproximar de Deus. Você nunca se realizará sem Deus, porque você está procurando o que está em Deus. Por esse motivo, Deus lhe dá o Espírito Santo. A única maneira de retirar de Deus as coisas profundas que Ele sabe sobre você é através da comunicação do seu espírito com o nosso espírito. O Espírito Santo busca as coisas profundas de Deus que você ainda não tem. Deus preparou e predestinou tais coisas para você antes da sua criação. Essas coisas estavam nele e ele as concedeu a você no seu nascimento. Entretanto, você não sabe da sua existência porque o pecado tampou o poço e bloqueou o caminho. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode revelar essas coisas novamente. Você sabe quão atraente pode ser? Pergunte a Deus. Sabe quão inteligente pode ser? Volte-se para Deus. Seu potencial está enterrado em Deus. Pensamos que alcançar a lua era uma grande coisa. Deveríamos ver o plano de Deus que não seguimos. Nossos olhos nunca verão as coisas que Deus preparou para nós, nem os nossos ouvidos as ouvirão. Somente o Espírito Santo pode nos revelar tais coisas profundas de Deus sobre quem somos. Através do dom do Espírito Santo, você pode restabelecer seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo ligado ao seu espírito revela as amarras que prendem seus pensamentos, remove as manchas que obscurecem sua visão e limpa os escombros que escondem o seu potencial. Trabalhando como escultor, ele traz à tona a beleza profundamente escondida dentro de você, porque esse é o seu verdadeiro eu. Abra sua vida para Jesus Cristo. Permita que Deus revele sua sabedoria secreta a você. Veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos as coisas que nunca viu ou ouviu antes. Conceba com a sua mente pensamentos que nunca ocorreram antes. Coopere para o Espírito Santo usar você, enquanto ele retira de Deus e coloca em você as riquezas profundas que preparou para você. Viva o resto da vida construindo uma atmosfera onde é possível ao Espírito Santo usar você, enquanto ele toma do balde da esperança e o afunda profundamente nos poços do seu potencial para o trazê-lo ao topo dos seus sentidos. Beba profundamente, crescendo no conhecimento de quem você é realmente em Deus. Esse é o meu sonho. Princípios. Primeiro, o potencial de todas as coisas está relacionado com o propósito de sua existência. Segundo, a sabedoria do mundo é uma sabedoria corrompida e louca. Terceiro, para aqueles que creem, Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Quarto, Deus lhe deu uma sabedoria que colocou em você antes do seu nascimento. Quinto, você faz parte da turma de Deus. Sexto, você somente saberá quem deve ser quando receber Jesus como seu Salvador e receber o dom do Espírito Santo. Pai Celestial, obrigado pelo teu Espírito Santo. Ele nos trouxe, nos apresentou a Cristo, nos regenerou, nos deu uma nova vida e passou a habitar em nosso coração. Sem o Espírito Santo, nós jamais seríamos quem somos hoje e jamais poderíamos ser quem seremos no mundo por vir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.